Deus está presente em nossas vidas para receber o nosso louvor, a nossa adoração. Aleluia. Glória a Deus. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, nem merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida para curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor, eu não sou nada diante do teu poder, merecedor do teu imenso amor. Através do teu Filho tenho livre acesso a ti, e me fez chegar aos teus pés e humilhar diante de ti. Deixa teu rio passar em minha vida para curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer. Deixa teu rio passar em minha vida para curar minhas feridas, sarar as minhas dores. Livra-me, ó Deus, das cadeias que me prendem. Toca em minha alma, faz em mim o teu querer, Senhor. Senhor.
Te bendizemos, te adoramos. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, Senhor. Que o nosso culto seja agradável a Ti, que o Senhor possa receber, Senhor, o fruto de lábios que confessam o Teu nome. Aleluia, glória a Deus, exaltado seja o santo nome do Senhor. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Deus, exaltado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir. Glória a Ti, Senhor Jesus. Te exaltamos, te bendizemos, te adoramos. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Ti, Senhor Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Não há impossíveis para Deus. Não há impossíveis para Ti, ó Deus. Não há nada que não possas realizar. Não há nada imutável para Ti, ó Deus de amor, e nos deste o Teu Filho para nos salvar. Não há impossíveis para Ti, ó Deus. Não há nada que não possas realizar. Não há nada imutável para Ti, ó Deus de amor, e nos deste o Teu Filho para nos salvar. Pois tudo que pedimos em Teu nome Tu farás. Se estivermos junto à porta a bater, Tu abrirás. Porque nós somos Teus filhos, temos parte em Tua herança e podemos descansar em plena paz e segurança, crendo em Ti além da esperança, confiando apesar das circunstâncias, crendo em Ti, pois conhecemos Teu amor e sabemos que És o Deus do impossível. Cremos em Ti, pois conhecemos Teu amor e sabemos que És o Deus do impossível. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Bendito seja Deus. Vem fortalecer, Senhor, a nossa fé, a nossa confiança em Ti, ó Deus, que nós possamos descansar nos Teus braços de amor nessa noite, descansar na Tua provisão, no Teu socorro, no Teu sustento sobre as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus.
Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Apesar desse pequeno incidente aí de interrupção, conseguimos chegar ao final do nosso período de louvor, graças a Deus por isso. Louvamos a Deus pela sua vida que permaneceu firme aí com a gente. Glória a Deus também pela sua gentileza, pela sua generosidade, pelo seu carinho. Deus te abençoe. Nós vamos daqui a pouco meditar na palavra de Deus, mas antes eu gostaria de agradecer a Deus pelas vidas dos irmãos e irmãs que têm generosamente compartilhado também conosco, né, de sua bondade, do seu comprometimento para com a obra do Senhor, e tem mantido a sua fidelidade nos depósitos, né, das contribuições, através das quais nós damos encaminhamento às necessidades que temos aqui. Nós estamos fazendo algumas obras durante esse período de distanciamento, mas queremos preparar aqui o nosso ambiente para que, quando Deus permitir, quando aprover o Senhor que nós possamos voltar a nos reunir, nós tenhamos um ambiente um pouco melhor, mais bem cuidado, né, e arrumado. Isso certamente trará alegria para todos nós. Então nós vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelas vidas dos nossos irmãos e irmãs que têm mantido o seu compromisso de fidelidade para com a tua obra. Obrigado, Senhor, pelas vidas dos teus filhos e filhas que têm, ó Deus, também louvado a Ti, expressado o seu louvor, a sua gratidão, a sua adoração, em forma de ofertas e dízimos que têm sido depositados para a manutenção da Tua obra neste lugar. Obrigado, Senhor, pelo Teu servo, pela Tua serva. Bendito seja o Teu nome por esse cuidado, por esse carinho, por este gesto de generosidade, de comprometimento, Senhor, para com a Tua obra e também de amor, Senhor, para com a igreja local. Bendito seja o Teu nome. Que o Senhor continue abençoando a vida dos Teus filhos e filhas, derramando graça sobre graça e suprindo também as suas necessidades. Eu oro também pela vida dos meus irmãos que porventura estejam enfermos nessa hora. Eu peço ao Senhor a cura sobre a vida de cada um deles. Que o Senhor estenda agora as Tuas mãos sobre os lares, as famílias, as pessoas que estão acompanhando conosco e que porventura estejam enfermas. Ó Pai, estende as Tuas mãos, vem curá-las, vem repreender todo o mal no seu corpo, na sua alma, vem trazer a saúde restaurada. Senhor, visita ali a minha esposa, Senhor, abençoe a vida dela, renova suas forças, restaura plenamente a sua saúde, Pai amado, e também aqueles irmãos e irmãs por quem temos orado. Nós pedimos ao Senhor, visita, Senhor, o pastor Celso, restaura a saúde dele, em nome de Jesus, Senhor, nessa noite. Ó Pai, opera com a Tua mão de poder estendida sobre a vida dos demais irmãos e irmãs, Senhor, a vida do Alexandre Dutra, a vida da Gabriele, Senhor. Ó Deus, a vida do Eiran, que o Senhor visite essas pessoas, esses irmãos, essas vidas pelas quais temos intercedido, que o Senhor venha curá-las, Senhor. Abençoe a irmã Maria de Lourdes, a irmã Maria Ferreira, Senhor. Também a irmã Creuza, restaura a saúde da Tua filha nessa hora, derrama sobre ela o Teu poder. Enfim, visita cada um dos Teus filhos e filhas, concede, ó Deus, que a manifestação do Teu poder se faça e a cura do Senhor possa chegar nesse lar e nessa casa. Nós te pedimos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos agora ouvir a palavra do Senhor. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 5. Lucas 5, glória a Deus. Nós vamos ler
a partir do verso 27, até o verso 39, 27 a 39. Diz assim: Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: Siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então eles disseram a Jesus: Os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem, enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Então, vamos orar, pedindo a Deus também a sua direção da sua palavra. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos agora a tua direção e a tua bênção sobre a leitura e também a pregação da tua palavra. Obrigado pelo privilégio que temos, que nessa noite o Senhor venha falar conosco. Eu te peço que o Senhor use a minha vida por misericórdia e graça, como instrumento nas tuas mãos, que o Senhor venha nos inspirar e trazer direção e orientação para nós, que nós sejamos renovados, fortalecidos na nossa fé, na nossa esperança, e sobretudo no nosso desejo ardente por Ti, Senhor, que esse desejo possa realmente arder em nossos corações pela Tua presença em nós, e que o Senhor nessa noite derrame sobre nós água fresca, Senhor, para saciar a sede da nossa alma. Nós te pedimos e te agradecemos, entregando nas Tuas mãos a direção desse tempo. Louvado seja o Teu santo nome por esse grande privilégio que temos de ouvir a Tua palavra. Nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nem todos podem receber aquilo que Cristo tem a oferecer. Apenas aqueles a quem é dado por Deus. Jesus deixou isso muito claro em vários momentos. E depois os apóstolos vão também tornar isso bem transparente para nós ali nas cartas. E um dos nossos principais alvos de oração deveria ser, né? Justamente buscar essa capacidade de compreender a palavra de Deus quando ela nos fala, de ouvir do seu espírito aquelas palavras de convite, de chamado, de exortação que nos levam de volta para o Pai, né? Afinal, é isso que Deus faz o tempo todo. Ele sempre, o tempo todo, o que Ele faz é nos chamar de volta para Ele. Desde que Adão pecou e passou a se esconder de Deus, essa tem sido a tônica, né, nessa dinâmica entre Deus e o homem. O Senhor procurando e o homem se escondendo, né, e Deus está ainda hoje procurando esta comunhão, procurando por nós, e o tempo todo Ele faz isso, né? Então Jesus veio ao mundo justamente para mostrar o caminho, esse caminho que pode nos levar de volta para o Pai. Mais do que isso, Ele é o próprio caminho, mas nem todos perceberam isso. Naquela época em que Jesus pregou, nos anos seguintes, e ainda hoje, há muitos que não percebem de que maneira Jesus é o caminho de volta para Deus, né? E essa incompreensão acaba nos privando de alcançar o grande bem que o Senhor deseja fazer a cada um de nós. Jesus deixou escapar um suspiro que pode descrever muito
adequadamente como isso é real. Né? Ao falar com a mulher samaritana ali, quando ele atravessava a aldeia e foi pedir água àquela mulher, ela, desconhecendo quem era Jesus, o questionou porque ele pedia água a ela, sendo uma mulher samaritana e ele sendo um homem judeu. Então ele respondeu para ela: se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. João 4, versículo 10. Então, um dos maiores desafios que nós enfrentamos durante a jornada da fé, né, é justamente enxergar pelo Espírito de Deus esse fluxo do rio de Deus que vem sempre em nossa direção. E na maioria do tempo a gente não percebe, porque existem impedimentos, existem distorções na nossa ótica, não é, que nos fazem ter dificuldade de perceber isso. E além disso, existem também montes de pedra em nosso interior, né, monturos de pedra que vão obstruindo esse canal do fluir do Espírito de Deus em nossa direção, impedindo que essa água viva venha e entre na nossa vida, no nosso íntimo, né, e que esse vinho novo do qual Jesus falou aqui possa ser derramado em nosso interior. Então, o que nós fazemos como substituição a essa falta de acesso a este rio de Deus? Nós criamos os nossos próprios mecanismos artificiais, né? E então, com isso nós vamos nos conformando e nos consolando, mas nós sabemos que eles não são suficientes para saciar a sede da nossa alma, né? Então nós vamos perceber nas narrativas dos evangelhos o quanto o coração dos fariseus era obstruído, né? Os fariseus sofriam terrivelmente dessa obstrução, e eles guardavam as tradições cerimoniais com um rigor extremo e pensavam com isso estar agradando a Deus. E eles não ousavam sequer manchar suas roupas no contato com os pecadores. Então, as leis de pureza eram muito severas e não admitiam nenhum contato com as pessoas ou com objetos que pudessem contaminar um judeu. E qualquer pessoa que não praticava esse judaísmo cerimonialista, né, e com esse rigor, era sujeito a ser taxado de pecador, né, mais especificamente todos aqueles que não eram judeus, né, e outros grupos, como nós vamos ver aqui, recebiam esse nome, né? Na verdade é quase que uma marca, né? Agora consegui lembrar da palavra que eu procurava, uma marca, um estigma de pecador, né? Então isso para nós pode não significar nada, mas para eles era algo vital, porque havia duas causas principais que podiam privar um judeu de galgar um lugar mais alto na hierarquia social. Uma causa, a primeira delas, era a condição de nascimento, né? Se ele houvesse nascido numa família impura, se ele tivesse nascido numa família que fosse considerada impura, ele poderia ficar marcado pelo resto da vida como alguém de condição inferior, né? E a segunda condição também dizia respeito à profissão que ele exercia, porque a lista de profissões impuras era muito grande, muito grande. Então, entre essas profissões estava a profissão de publicano ou de cobrador de impostos. Havia outras tantas profissões que eram consideradas impuras. Não haveria tempo da gente descrever aqui uma lista tão grande, né? Mas, enfim, dessa forma, os fariseus, que eram zelosos defensores da lei judaica, eles atribuíam maior ou menor valor a uma pessoa, dependendo dessa sua condição. E os seus corações e mentes estavam totalmente obstruídos para qualquer outra coisa que não refletisse essa forma legalista e cerimonialista de pensar e de julgar as questões da vida. Então, como Jesus conhecia o coração dos fariseus, né, e dessa forma ele sabia que eles pensavam desse modo engessado, né, e que era uma forma extremamente imprópria e inadequada e incorreta à luz da própria palavra de Deus, de compreender a vida e o próprio Deus. Então Jesus faz o quê? Ele vai provocar uma situação que traria a oportunidade do ensino, né, e de um novo princípio. E nós vemos aí no verso 27, no texto que nós lemos, que diz que Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. O convite de Jesus.
Ao lermos os evangelhos, nós devemos ter em mente, irmãos, sempre, em todas as situações, né, sempre, que Jesus sempre tem uma intenção por trás das suas ações e palavras. Literalmente, em todas as ações e palavras de Jesus, todas elas são intencionais. Ele sempre tem o objetivo de chegar a algum lugar, de alcançar algum foco principal que ele tem naquele momento, seja uma lição, seja uma exortação, seja um ensino aos seus discípulos, enfim, seja uma repreensão aos fariseus, né? Então, compreender o real sentido do texto significa compreender qual é a intenção de Jesus. Ou seja, quando nós compreendemos qual é a intenção de Jesus no texto, nós estamos chegando perto de compreender qual é o real sentido do texto. Então, a questão aí está relacionada a esse chamado, não é? Como agia então um publicano? O publicano era escolhido entre os judeus mais fiéis a Roma, geralmente. Devia ser alguém com certo poder aquisitivo, né? E era prática comum dos publicanos sobretaxarem o povo. Ou seja, além do valor cobrado por Roma, né? E geralmente esse trabalho era mais ou menos um trabalho alfandegário, né? Era um imposto sobre determinadas propriedades. Então eles cobravam além, né? E o valor devido era devolvido a Roma, e o excedente eles iam juntando. Isso fazia dos publicanos um grupo muito rico. Talvez Mateus, ou Levi, no caso aqui, fosse, dos discípulos de Jesus, talvez ele fosse o mais rico, pelo menos no momento em que ele abraçou o chamado de Jesus, né? Então, é possível também que ele fosse um cobrador, um coletor de impostos, não de Roma propriamente, mas de Herodes Antipas, né? E não diretamente de Roma, mas isso não muda os fatos sobre ele. Num dos textos da tradição hebraica, para que você tenha ideia, o publicano é descrito como um salteador, ou seja, como um ladrão, para você ver que tipo de consideração as autoridades judaicas tinham de um publicano, né, em relação ao publicano. Então, surpreendentemente, Jesus chama alguém assim para ser seu discípulo, e é claro que, além do propósito imediato de salvar este homem, de fazer dele seu seguidor, Jesus tinha também a intenção de provocar uma oportunidade para ter esta instrução passada tanto para os seus discípulos, mas especialmente para os fariseus e escribas naquele momento. E aí o texto diz que Levi deixa tudo. Versículo 28, ele se levantou e deixando tudo, o seguiu, né? E é interessante que os três evangelistas, eles vão concordar com essa narrativa de que Levi deixou tudo. Os três testemunham que o publicano, deixando uma ocupação altamente vantajosa, rentosa, né, para si, simplesmente deixou tudo e seguiu Jesus. Sabendo que uma vez que ele houvesse deixado aquele posto de cobrança, ele nunca mais poderia retomar o seu ofício. Então é possível, né, que este homem tenha sido até o primeiro discípulo chamado por Jesus. Não se sabe ao certo, né, se ele foi o primeiro ou não. E também há uma dúvida quanto ao fato dele ser ou não o mesmo Mateus, né, de Mateus 10, versículo 1, possivelmente sim. O fato é que a atitude de Jesus, somada à atitude de Levi, a resposta que ele deu, produziu ali um impacto enorme nas vidas de muitas pessoas, com tudo que Jesus ensinou através dessa experiência. Então, Levi deixou tudo, mas além de deixar tudo, que representaria para ele um prejuízo enorme nos seus recursos, ele ainda ofereceu um grande banquete para Jesus e para as pessoas que estavam ali com ele. Versículo 29, então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era o grande número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Então a gente sabe o quanto isso deve ter custado, né, principalmente numa sociedade onde o alimento era tão caro, né, tudo era muito caro, roupas, alimento, tudo era muito difícil. Não era como é hoje, a gente vai ao mercado, chega ali, tem várias opções, vários mercados disponíveis, tem oferta, tem promoção. Naquela época as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Então, certamente o custo para esse publicano foi um custo muito alto, mas ainda assim ele não fez conta disso. Ele ofereceu a sua casa, a sua mesa para Jesus, bem como para as pessoas que naquele momento estavam na mesma condição que ele, né? Porque nenhum fariseu iria se sentar à mesa naquele lugar. Agora, a Bíblia observa que foi um rico banquete,
E esse ato de comensalidade, como a gente chama, é uma das marcas do verdadeiro discípulo de Jesus, né? O comensal é justamente aquele que come junto, aquele que tem prazer de se sentar à mesa somente para fazer uma refeição com aqueles que lhe são caros, que lhe são amados, são pessoas importantes para ele. Então, com essa generosidade, o Levi, de certo modo, ele projetava, mesmo que inconscientemente, aquilo que Jesus faria na última noite com os seus discípulos, na última noite que ele esteve com eles no mundo, antes de deixá-los para ir à cruz, né? E também que ele fará um rico banquete ali nas bodas do Cordeiro, como ele também prometeu ao celebrar a última ceia com os seus discípulos. Então, louvado seja Deus por esta promessa gloriosa que nós temos de estar à mesa com o Senhor, né, naquele tempo glorioso e feliz das bodas do Cordeiro. Bendito seja Deus. Então, nós temos aqui uma situação em que Jesus está chamando esse coletor de impostos, ele deixa tudo, segue Jesus, e então ele oferece um grande banquete em sua casa, e todos estão felizes e contentes ali à mesa, mas nem todo mundo está feliz, porque os fariseus estão observando toda a situação. Essa comunhão à mesa tinha para os judeus um significado muito maior do que tem para nós. Né? Para eles, sentar-se à mesa de alguém seria igual a se fazer como essa pessoa, ou seja, se nivelar, né, com essa pessoa. Então, é isso que desperta a crítica dos fariseus no verso 30, quando eles chegam ali para os discípulos de Jesus e perguntam: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Então, a pergunta dos fariseus vai revelar muitas coisas. Primeiro, a pergunta já é uma reprovação. Ou seja, quando eles fazem a pergunta, automaticamente eles já estão mostrando que reprovam a atitude de Jesus e dos discípulos de se sentarem à mesa com publicanos e pecadores. E a pergunta dos fariseus também vai revelar o quão incapazes eles são de romper com as suas tradições, com a sua cosmovisão, entre aspas, não é? Isso formava no coração deles também este monte intransponível, este obstáculo, essa obstrução para que a revelação do Messias pudesse chegar ao coração deles. Então Jesus vai censurá-los severamente lá em Marcos 7, dizendo para eles que por causa das suas tradições, eles ignoram o próprio mandamento de Deus. Então é muito irônico até a gente perceber como os fariseus, por conta da sua tradição, e eles passavam por cima da palavra de Deus, que era justamente o que eles defendiam estar obedecendo estritamente com as suas tradições. Então veja que ironia, né? Agora é interessante porque há pessoas que só conseguem ver o lado ruim das coisas, né? Jesus afirma que se os olhos de uma pessoa forem bons, tudo ao redor será luz, mas se forem trevas, quão grandes trevas serão, né? Nesse mesmo evangelho, no capítulo 11. Mas essas pessoas não fazem isso porque elas amam a verdade. Pelo contrário, a maioria das vezes elas fazem porque não podem enxergar a verdade. Era o caso dos fariseus. Eles tinham a mente programada para rejeitar tudo que fosse diferente daquilo que eles consideravam certo, puro e bom. Então só restava a eles o quê? Criticar e reprovar a Jesus e o que Jesus fazia, não é? Tudo isso era novo, todos esses atos e palavras de Jesus, tudo isso eram coisas que desafiavam aquela estrutura arcaica dos escribas e fariseus. Não era uma lei nova, mas era uma nova maneira de enxergar a lei, uma forma mais correta de interpretar a palavra de Deus. Foi isso que Jesus trouxe, não é? No capítulo 5 de Mateus, ele diz: olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antepassados, não é? A tradição diz, ama os que te amam e odeia os que te odeiam, né? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, amem os vossos inimigos, orem por aqueles que vos perseguem. Olha só, é uma interpretação muito mais radical da obediência à lei e à vontade de Deus. Então os fariseus não estavam prontos. Eles não estavam prontos porque os seus corações não estavam preparados para o novo, não havia lugar para o novo nas suas vidas. Então aqui, já partindo para a conclusão,
Jesus vai, o quê? Ele vai evocar aqui a tradição profética, né? O remédio de Jesus, às vezes, é amargo para curar certas coisas. E nos versos 31 e 32, Jesus diz assim: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus está sendo irônico aqui. Ele está dizendo para eles: olha, vocês se consideram bons, vocês se consideram saudáveis, vocês não se consideram pecadores. Então a minha palavra não é para vocês, o meu evangelho não é para vocês, a minha oferta não é para vocês. E aqui Jesus recupera, né, o espírito profético de Oséias, por exemplo, no capítulo 6, onde o profeta vai justamente bater firmemente contra aquela rocha dura da hipocrisia do povo de Israel, aquele povo que honrava a Deus com os lábios, mas cujo coração estava longe do Senhor. E é exatamente o que Jesus está levantando aqui agora. Os fariseus sabem muito bem o que ele quer dizer. O perdão e a graça de Deus são para os humildes de espírito, para aquelas pessoas que se reconhecem pobres e necessitadas diante de Deus, como o salmista Davi vai dizer no Salmo 40, versículo 17, e olha que ele não era pobre, materialmente falando, mas ele se considerava pobre espiritualmente, ou seja, necessitado da misericórdia de Deus. Então é o conselho ali do sábio, no livro de Provérbios 3:5, né? Confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. É um chamado à humildade, ao quebrantamento, à pobreza de espírito, ou seja, ao sentimento, à convicção de que nós somos necessitados perante Deus, né? E na sequência, nós vamos ver os fariseus, né, em ação de novo. Eles entram aí no versículos 33 a 35, dizendo a Jesus: os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? Jesus aqui está agora falando acerca de uma realidade mais séria, né? Ele está falando aqui justamente da convicção de que haverá um momento em que ele será tirado. Os fariseus, não basta confrontar os discípulos de Jesus, eles também são induzidos, ou eles são levados a induzi-los às suas práticas, né? Então Jesus trata de trazê-los de volta à realidade, porque aqueles dias não eram dias de jejum ainda. Jesus diz: o noivo está aqui. Eles não precisavam de nada que não pudesse ser provido por ele, e não tinham motivos para jejuar naquele momento, mas viriam dias em que ele seria tirado, e a partir de então eles deviam jejuar. A questão não era o jejum em si, mas a motivação de fazer, porque os outros estavam fazendo. Os discípulos de João fazem, os discípulos dos fariseus fazem, os teus discípulos também deveriam fazer. Ou seja, a regra sempre vem de lá. Nunca Jesus é o que estabelece a regra, mas eles sempre desejavam que Jesus seguisse a sua própria regra. Mas Jesus veio ao mundo justamente para mudar tudo isso. Ele veio a este mundo justamente para reformular toda essa maneira tradicionalista, cerimonialista, né, e equivocada de compreender a Deus e a sua palavra. Então, da mesma forma, as orações, né, feitas sempre em horários específicos e sempre obedecendo uma forma engessada, uma cantilena, é o que Jesus vai dizer ali, chamar em Mateus 6 de vãs repetições. Ou seja, eram orações preparadas, formatadas, né, que estavam apenas cumprindo o serviço de um formalismo religioso, mas não uma relação sincera e honesta, né, e desejosa de estabelecer uma comunhão real com Deus. Então, é provável que Jesus e os discípulos orassem até mais que os discípulos de João e os fariseus. A questão é que eles não obedeciam regras engessadas que acabavam esvaziando de sentido a prática em si. Então, é sobre isso que Jesus está
falando aqui, é isso que ele está confrontando basicamente. Então Jesus não nos pede, irmãos, que nós sejamos aquilo que as pessoas querem. O que ele quer é que nós sejamos o que ele deseja que sejamos. Que nós o imitemos, que nós sejamos imitadores seus. Né? Que não estejamos preocupados com aquilo que as pessoas querem que nós façamos, para que possamos então nos adequar àquele sistema e nos encaixarmos naquele modelo. Não, Jesus está nos chamando para fazer aquilo que ele quer. Ele não espera de nós uma postura sempre antenada com as últimas tendências da moda gospel, não é? Que está sempre em mudança. O que ele quer é que nós saibamos distinguir a sua voz como a voz do bom pastor, não é? E que nós sejamos obedientes a ela. Até porque há muitas vozes ao nosso redor. O nosso mundo é um mundo muito ruidoso. Existem muitas vozes. E cada uma delas quer nos influenciar de alguma maneira. E no meio de todo esse vozerio, existe também a voz do nosso pastor. E ele está falando conosco. Mas nem sempre a gente consegue ouvir, porque o ruído das outras vozes acaba encobrindo a voz do nosso pastor. Não que a sua voz seja fraca, não. É porque nós prestamos mais atenção a estas outras vozes. Então os fariseus estão sempre de plantão. Eles estão sempre tentando nos induzir a práticas supostamente mais espirituais, mais fiéis, mais corretas, mais bíblicas, não é? E eventualmente nós até nos deixamos seduzir por essas coisas, principalmente se essas práticas vêm acompanhadas de elementos que vão mostrar uma suposta espiritualidade mais profunda, né? Elementos judaizantes, nos dão aquela nítida impressão de que podem nos levar mais perto de Deus. E se assim fosse, irmãos e irmãs, Jesus não teria vindo ao mundo, e principalmente ele não teria confrontado tão severamente essas tradições. Se ele o fez, foi justamente porque elas não podem agradar a Deus, e elas não podem nos levar para mais perto de Deus. Então, eu já quero concluir aqui falando sobre como os evangelhos falam bastante sobre, a respeito do antagonismo entre o velho e o novo. Não que a Bíblia tenha alguma coisa contra aquilo que é velho, não. Mas o que a Bíblia chama de velho, nessa perspectiva que nós estamos considerando, é o que é ultrapassado, né? Não pelo fato de ter ficado fora de moda, démodé, como se costumava dizer antigamente, não. É porque perdeu o seu sentido, a sua eficácia, perdeu o seu poder, deixou de ter relevância, porque caiu no uso comum, na vulgaridade. É basicamente essa a forma de espiritualidade que os escribas e fariseus praticavam. Né? Eles tinham o templo, tinham os sacrifícios, tinham as leis, tinham tudo, mas nada disso satisfazia mais os propósitos de Deus. Eles tinham tudo, mas não tinham Deus. Eles tinham o templo, mas não tinham a glória de Deus. Ou seja, eles perderam o que era essencial, o principal. Então é isso que a Bíblia chama de velho. É algo que se tornou corrompido. Então aqui Jesus usa uma bela ilustração que encontra rápida assimilação pelo povo palestinense, porque todo mundo sabia do que ele estava falando. E ele vai dizer aqui no verso 36, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. E ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Então, é um ensinamento muito simples e muito prático aqui, né? Ainda que não seja algo do feitio e do agrado
né, dos gregos, por exemplo, e também de muitos dos mestres da lei, mas Jesus tinha esse hábito de usar uma linguagem simples, de pegar elementos do cotidiano para que as pessoas pudessem entender claramente o que ele queria dizer. Né? Então, um pedaço novo de fazenda, de pano, de tecido, ainda que não tivesse ainda sido tratado, não é? Caso fosse costurado no tecido velho, certamente iria encolher, e isso bastaria para rasgar o tecido velho. Da mesma forma, o vinho novo, se fosse colocado em odres velhos, a fermentação do vinho novo iria romper o odre velho, porque o couro não iria suportar. Então seria necessário um odre novo para que o vinho se fixasse no couro sem romper esse couro. Então, um ensinamento simples, mas que traz uma compreensão bem clara do que Jesus quer dizer aqui. O coração dos fariseus não poderia receber aquilo que Jesus trouxe, porque os seus corações estavam corrompidos. Né? Um espírito simples e humilde de fé não poderia ser fixado ou unido a um coração ressequido, cheio de autojustificação por obras meritórias ou supostas obras meritórias. Então ninguém que perdeu de vista a graça de Deus pode receber o que Jesus tem a oferecer. O tecido novo, ou o recipiente de couro novo, é o coração sempre pronto a aprender, coração de alguém que, mesmo estando há muito tempo na fé, não deixa de conservar a curiosidade, aquela sede de novas descobertas, naqueles tesouros profundos do conhecimento de Deus que ainda estão à nossa disposição. Meus irmãos, talvez Jesus estivesse insinuando ali que os publicanos tinham mais chance de receber o vinho novo, uma vez que eles não tinham alegação de justiça própria. E são coisas que faz a gente pensar, não é? Aquele que já se acostumou ao vinho velho sempre rejeita o que é novo. O novo é sempre desafiador, muitas vezes até perturbador e até ameaçador muitas vezes. No entanto, em se tratando daquilo que Jesus quer operar em nós, esse desafio sempre estará em vista. Sempre estará em vista. E essa é a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite. E nós estamos vivendo um tempo de muito desafio nesse sentido, irmãos. Porque nós precisamos nos readaptar à realidade. O Senhor Jesus está nos chamando para o novo mais uma vez. Depois que essa crise passar, que nós pudermos voltar a nos ver pessoalmente, depois que nós voltarmos a uma certa regularidade, porque a normalidade nunca mais será a mesma, nunca mais aquele normal de antes vai existir. Nós teremos que nos adaptar a uma nova forma de vida, ao novo tipo de existência. E nós precisamos manter a nossa fé nessa nova forma de existência. Nós precisamos nos adaptar sem perder a nossa comunhão com Deus, sem perder a nossa fidelidade a Deus, sem deixar de praticar aquilo que o Senhor nos manda, de fazer aquilo que Ele espera de nós. E esse desafio de adaptação ao novo já tem exigido muito de nós. Né? Há pessoas doentes porque não aguentam mais ficar em casa. Há pessoas sofrendo com isso. E dia a dia, nós somos confrontados ainda com outros desafios que são acrescidos à própria situação da doença em si. Agora, falando mais particularmente da nossa comunhão local, esses últimos anos têm sido especialmente desafiadores para nós, não é? Porque nós temos sido estimulados a repensar a nossa fé sobre outras bases. Isso tem custado muito para nós, muito. Tem sido desafiador nós nos desapegarmos de certas tradições que nos foram trazidas ou transmitidas durante muitos anos e que têm permanecido conosco por longa data. É muito difícil abrir mão dessas coisas, não é? Durante muito tempo na minha vida, eu acreditei realmente que determinadas verdades que foram ensinadas para mim no início da minha fé estavam na Bíblia. E foi muito duro para mim descobrir que não estavam.
E mais duro ainda foi reformular a minha maneira de pensar a fé e de pensar a minha relação com Deus e de reaprender a me relacionar com Ele, depois de muito tempo na igreja. Exige de nós, irmãos, quebrantamento. Exige de nós uma atitude de humildade, não é? De resignação, de olhar para Deus e dizer: Senhor, eu realmente não sei nada, eu preciso aprender o tempo todo. Então é muito difícil ouvir, por exemplo, que as aflições da vida fazem parte da normalidade da vida cristã. Quando por aí a gente ouve o tempo todo e durante o maior tempo da nossa vida cristã, a gente aprendeu que Jesus nos chamou para que nós sejamos felizes sempre e vençamos todo dia e em todas as circunstâncias. E que se isso não acontece é porque falta fé para nós. É difícil a gente ter que reformular essas coisas, porque isso tudo fala muito mais ao nosso ego. É igualmente difícil aceitar que meia dúzia de regras decoradas não fazem de mim um cristão. É difícil aceitar que o fato de eu rejeitar o compromisso de ler a minha Bíblia realmente pode significar que eu simplesmente não sei o que é cristianismo. São desafios. Não é? É difícil desejar aprender a orar visando apenas a glória de Deus. É difícil passar mais de 5 ou 10 minutos orando apenas em gratidão, sem pedir alguma coisa. É quase impossível para a maioria de nós, porque nós nos acostumamos que orar é pedir, 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 pedir e pedir. É igualmente difícil aceitar que o meu dever cristão é perdoar a ofensa do outro, não é? Quando isso me custa um esforço quase que sobre-humano, mas é o que Cristo me manda fazer. É o que eu devo fazer. Não é o que eu quero, o que eu sinto, é o que eu devo. E como cristão é isso que eu devo fazer. Então, irmãos, não é fácil mesmo e não é fácil para ninguém. É por isso que muitos são chamados, mas, né, a gente já pode completar aí o restante. O banquete dos publicanos está à mesa, irmãos. Hoje é 1º domingo de julho. E hoje nós estaremos celebrando a ceia, se nós estivéssemos reunidos fisicamente. E é possível que nos próximos dias, inclusive, nós tenhamos alguma novidade em relação a essa questão, mas até o presente momento nós temos sido privados de fazer isso. Mas o fato é que o banquete dos publicanos está à mesa. A pergunta é: quem vai se sentar com Jesus ao lado dos publicanos? Todos nós somos apenas publicanos e pecadores diante de Deus. Mas se algum de nós ainda conserva um ranço de farisaísmo em nossos corações, né, esse ainda pode pensar: não, eu sou um pecador, mas eu não sou um pecador como aquele lá. Então, irmãos, antes de nós podermos nos sentar com o Senhor, nós devemos tomar uma decisão e algumas atitudes. Remover as pedras do nosso interior. Limpar os canais para que o rio de Deus possa chegar até nós. Mas, acima de tudo, jogar fora os odres velhos e pedir ao Senhor que possa criar odres novos em nossos corações, para que nós tenhamos a disposição e a disponibilidade de receber esse vinho novo que Ele quer fazer jorrar e fluir no nosso interior. Louvado seja Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Vamos orar, vamos falar com Deus. Ore comigo, nosso Deus e Pai, graças te damos pela Tua palavra que, mais uma vez, tem nos chamado à reflexão, ao pensamento, à meditação e, sobretudo, Senhor, acima de tudo, Senhor, a respeito da nossa condição, ó Deus, diante da Tua presença, Senhor. Pai, nós confessamos, em primeiro lugar, que a maior parte do tempo nós achamos que somos sãos, que nós não precisamos de médicos. Mas, Senhor, todo dia nós pecamos, todo dia nós nos enfermamos através do pecado.
e precisamos de cura todo dia, todo o tempo, toda hora. Mas nem sempre nós estamos prontos a admitir isso, Senhor. Nem sempre nós estamos prontos a admitir essa verdade nas nossas vidas, ó Deus. E nessa noite nós queremos nos render os nossos corações à Tua palavra que nos desafia mais uma vez. E é dessa forma que nós queremos jogar fora os odres velhos. E pedimos ao Senhor que o Senhor venha nos dar coragem de fazer isso, Senhor. Jogar fora a tradição que nós temos confessado, que nós temos guardado durante tanto tempo. Ó Deus, coisas que nós sabemos que a Bíblia diz diferente daquilo que nós pensamos, mas a nossa opinião é tão importante para nós que nós preferimos ficar com ela do que ficar com aquilo que a Bíblia diz. Então nós acabamos levando em conta, Senhor, a nossa vontade e dizemos que o pregador não sabe do que está falando. Porque o que nós queremos é que a Bíblia diz aquilo que nós pensamos, mas a maioria das vezes ela diz o que nós não queremos ouvir. Então, Senhor, dá-nos a coragem necessária. Nós queremos render o nosso coração à Tua palavra nessa noite e nós queremos nos submeter ao desafio que ela nos apresenta. Senhor, nós também te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a confessar, ó Deus, que o Senhor abra os nossos corações, a nossa mente, a nossa boca, para que nós possamos confessar, Senhor, sim, nós temos sido muitas vezes, Pai, como os fariseus e escribas, temos agido dessa forma, ainda que nós não falemos, não digamos, ou não confessemos verbalmente, mas a nossa atitude, a nossa prática, tem sido assim, Senhor. Nós interpretamos mal a Tua palavra, guardamos uma meia dúzia de regras e achamos que com isso nós somos realmente cristãos autênticos e estamos na graça. Mas muitas vezes, Senhor, é um engano na nossa alma. Precisamos ser despertados. E nós te pedimos em nome de Jesus, vem despertar o nosso coração, a nossa mente. Leva-nos, Senhor, a verdade que o Teu reino, ó Pai, traz para nós. Que esta palavra que o Senhor Jesus trouxe aos fariseus e aos escribas, que ela também possa calar fundo ao nosso coração. Nós te suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor nos leve à mesa da comunhão e que o Senhor faça fluir do Teu rio em nosso interior. Vem nos encher com essa graça. Deixa o Teu rio passar em nossas vidas como nós cantamos. Vem curar, Senhor, as nossas feridas antigas. Vem, Senhor, nos ajudar a romper essas barreiras, a limpar os canais, para que o fluir do Teu Espírito chegue lá no íntimo de cada um de nós. Nós possamos remover os entulhos, as pedras, essas coisas guardadas que não servem para nada, ressentimentos, mágoas, Senhor, antigas lembranças, ó Pai, remorsos de coisas que fizemos e não podemos mais consertar. Então, para que, Senhor, ficar guardando esses remorsos? Às vezes, Senhor, não é nem tanto a falta de perdão do outro, mas às vezes a falta de nos perdoarmos a nós mesmos. Então, nós te pedimos, vem nos curar nessa noite. Vem nos restaurar. Vem nos capacitar, ó Deus, a jogar fora este tecido velho, este odre velho, e a buscar, Senhor, o novo que o Senhor traz no Evangelho para nós, para que nós possamos andar segundo a Tua palavra e com isso, Senhor, experimentarmos o fluxo dessa água viva, deste rio de água viva que o Senhor deseja também fazer fluir no interior de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos, entregando nas Tuas mãos as nossas vidas e te louvando, Senhor, por esse tempo de oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém, louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Que bom podermos passar juntos esse tempo. Que Deus te abençoe, que a sua semana seja ricamente abençoada por Deus. Não é? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Né? Convide amigos para participar conosco, pessoas que de preferência não estejam na igreja, pessoas que estejam afastadas. Não deixe de convidá-las para participar conosco. Quem sabe Deus pode falar aos seus corações e essas vidas serem também transformadas pelo poder de Deus. Que o Senhor te abençoe, né? Fique na paz, vamos receber a bênção e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai e a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com você, irmão, com você, minha irmã,
e com todo o povo de Deus permaneçam hoje e sempre. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe, fique em paz, receba aí o nosso abraço. Se Deus permitir, amanhã estaremos juntos no cenáculo de oração, às 3 horas da tarde, pelo Instagram. E quinta-feira, se o Senhor nos permitir, estaremos aqui para o nosso culto de oração diante do Senhor. Bendito seja Deus. Uma ótima semana para você, que Deus te abençoe, fique na paz.